Olá, olá, pessoal! Que bom estar aqui de volta. E hoje nós temos uma convidada maravilhosa que vai te estar ensinando muito e te lembrando que sempre você Pode, e pode mesmo. E hoje aqui, ó, para você que não se inscreveu ainda, vai lá agora no nosso canal e se inscreva. Você_podcast. E hoje nós estamos aqui com a Verônica Matos. Prazer. Mãe, esposa, empresária, investidora no ramo da saúde, em clínicas e consultórios médicos. Gente, além de tudo, uma musa no fitness. Que Imagina. Mulher linda por dentro e por fora. Obrigada. E com certeza hoje nós vamos aprender com ela uma história incrível de superação. Fica ligadinho, vamos lá. Nossa, eu tô super feliz em ter você aqui com a gente. Que prazer ter você aqui. Muito obrigado. Primeiro eu que agradeço, Thalita, Andréia, obrigada pelo convite. Obrigada aí pelas qualidades também, né? Com certeza espero contribuir aí para o crescimento de várias outras mulheres. É isso Com aí. certeza. Esse é o nosso objetivo aqui. E com a sua história vai ser assim, né? Obrigada. Fica ligada aí que você vai aprender muito, gente. Bora lá? Vamos lá. Primeira coisa que a gente queria realmente é ouvir um pouquinho da sua história, né? Porque a gente já viu, né, Thali, que não foi fácil. Não, acho que nunca é, né? Eu acho que toda dor, né, ela vem... Todo sucesso, ele vem seguido de alguma fragilidade, né? Eu comecei a empreender aos 26 anos, como todo mundo, sem grana. Como a maioria dos... Eu costumo dizer que quando a gente vai olhar para uma história de muito sucesso, né? Tem ali muita dificuldade. Muita história de superação. E foi assim que aconteceu comigo, né? Eu tenho 39 anos, sou mãe do Raul, que tem 7 anos, sou casada com o Fábio Matos, meu marido, um homem maravilhoso, que me ajudou a construir essa história. E a gente casou muito cedo, né? Eu considero cedo, com 26 anos, mas considerando também que ele é meu único namorado, digamos assim. A história Okay. parecida com a minha. Meu marido foi meu primeiro namorado e... E casou. E o último? E o último. Não, assim a gente espera. Assim a gente espera. E quando eu comecei a empreender, foi por uma oportunidade que, na verdade, o meu pai, ele é autônomo, né? Mas ele tem hoje uma microempresa no ramo logístico, uma empresa pequena. Na época, ele tinha fechado uma parceria com a Unilever para fazer um trabalho de terceirização e foi muito mal sucedido, digamos assim. E eu tinha acabado de me casar e eu já tinha um cargo de confiança com 25 anos. Eu era coordenadora financeira de uma empresa, eu trabalhava muito já. E eu precisava do dinheiro para poder dar entrada na documentação do nosso apartamento, porque a gente conseguiu comprar um apartamento logo que a gente casou, com a ajuda do meu sogro. E eu precisava inteirar o dinheiro e fazer toda a escritura do apartamento. E aí eu saí dessa empresa, meu chefe me mandou embora, fez um acordo e tal. Então eu estava em casa, recém-casada, bastante endividada, porque tinha acabado de casar. E aí o meu pai falou, olha, eu tô com um problema aqui, você não consegue vir me ajudar? Então eu fui, ajudei meu pai, resolvi. E aí chegou um projeto de terceirização e meu pai falou, eu não quero mais olhar para isso, eu não tenho dinheiro para investir. Eu também não tinha, né, mas eu sou uma pessoa... Tinha coragem. Eu tinha coragem. E aí foi onde eu assumi, né, esse projeto e começou a dar muito certo. Mas assim, foi engraçado que quem me ensinou o que eu tinha que fazer foi o próprio cliente. Eu só era uma boa executora ali. Exato. Então foi onde eu comecei. Ele me dava as diretrizes, eu fazia, eu executava e aí eu comecei a crescer. Então foi onde eu atuei durante bastante tempo no setor de saúde, no setor de terceirização de mão de obra na área do varejo. Só que isso não me dava propósito, né? Eu trabalhava muito, mas muito mesmo, porque quem tem uma empresa nessa área sabe que a margem é muito baixa. Então a gente tem que trabalhar muito para conseguir atender uma demanda e ainda, né, ter uma margem boa. De boa. Mas assim,
era uma margem muito baixa. Então, o que aconteceu? Quando eu me via fazendo aquilo e tendo muito ônus trabalhista, porque a terceirização, a gente trabalha com uma mão de obra bastante carente de informação, né? Então, sempre ao final de algum contrato, eu tinha ônus trabalhistas, né? Então, sempre era 2, 3 ali, e isso me frustrava muito, né? Porque todo o meu lucro que eu conseguia alcançar... Você tinha que pagar por uma injustiça. Por uma injustiça. Na maioria das vezes. E é engraçado que eu falo assim, eu sou exceção da regra, porque eu já ganhei processos trabalhistas, a minha empresa. Já ganhou. Mas, ao mesmo tempo, era um desgaste, né? Com certeza. E também um investimento que você acaba tendo que pagar ali, sempre um advogado para estar te assessorando. Uhum. Então, a minha história começou basicamente aí. Não era fácil, né? Então, digamos assim, que eu abri a empresa. Então, eu tinha um grau de endividamento alto, eu tinha um nome sujo, porque eu tinha acabado de me casar. Eu ainda estava fazendo minha segunda faculdade. E meu... Quando você casa, é impressionante, né? A gente casa com uma mão na frente e outra atrás. E aí a gente esquece, né? Que de repente você precisa de recurso para viver. É o amor. É o amor. É o amor. Então, a gente acha que vai casar. Cara, eu moro embaixo da ponte, mas se eu tiver com se eu tiver com você, eu vou ser feliz. Mas é mais fácil ser feliz em Paris. Com certeza. Ou numa casa bonitinha, com recursos. Aí, de repente, eu me via tendo que pagar condomínio, água, luz, telefone, fazer compra. Eu falava, meu, e agora? Tipo, já não estamos mais na casa dos nossos pais, né? Então, basicamente, a minha história começou aí. Mas foi engraçado, eu costumo até dizer, né, que já aproveitando essa deixa do fitness, onde eu comecei a melhorar a minha autoestima, porque eu sempre tive uma autoestima muito baixa, né? Só para você ter ideia, eu tinha aquela orelhinha de abano. Então, eu fiz 2 otoplastias quando eu pude pagar. Eu fiz uma otoplastia. E aí, foi onde eu comecei a ter dinheiro. E meu marido falava, nossa, esse mês acho que vai sobrar para comprar o sofá. Falei, não, eu vou operar minha orelha. Não, esse mês... Adoro. Eu acho isso tão importante, porque você vai conseguir comprar 10 sofás estando bem com você mesma. Exatamente. Isso aí é verdade. E aí, quando chegou na segunda vez, ele falava assim, meu, agora vamos comprar o sofá. Não, agora eu vou colocar prótese. Aí ele falava... Eu falei assim... Eu sento no chão, não mas tem problema. Peito, né? Eu literalmente vou sentar no chão de peito. Então, é muito legal, porque ele sempre abraçou essa causa junto comigo, sabe? De fazer estar bem. De fazer estar bem. Porque ele bem. entendeu que isso ia te fazer bem, fazendo bem pra você, automaticamente ia fazer bem pra ele. E vocês iam alcançar muito mais sendo felizes, porque você estava mais feliz e mais completa. Exatamente. E é interessante que eu costumo dizer lá no meu Instagram, né? Gente, tem um Instagram. Super popular no Instagram. Super. E o que acontece? Eu sempre prego lá que eu sou uma empresária apaixonada por um estilo de vida saudável. Que não necessariamente é comer frango e batata doce. Com certeza. E para mim, eu passei a valorizar muito a qualidade de vida quando eu passei a ter qualidade de vida e eu via que o dinheiro, ele não compra felicidade, né? Mas a falta dele, gente, traz muita tristeza, né? Verdade. Não, sem verdade. Dúvida. Eu sempre falo disso. Quem não assistiu, tem que assistir. Tem um documentário no Netflix, acho que chama Happy Place. E ele estudou várias culturas diferentes, porque também isso é muito cultural. Felicidade é cultural também. O que faz uma pessoa feliz, tipo num bairrozinho da China, onde eles dividem tudo na Demark, eles dividem casas. Mora várias pessoas numa casa enorme e divide áreas comuns. E é um dos lugares mais felizes do mundo. Por simplicidade, mas eles têm o senso de comunidade. Aí eles começaram a estudar o que faz alguém feliz. Exatamente. E realmente, o que no final do documentário eles acabam falando é que exatamente o que você acabou de falar. E eu já falei várias vezes no nosso podcast. O dinheiro só se faz feliz até você estar 100% confortável. O que é confortável? Seu filho está na escola,
Coisas que para alguns você ter é um pouco mais, comida. para alguns um pouco menos. Exato, mas ter comida, pelo menos ter uma casa, você não tá dormindo no frio, do lado de fora, ser confortável. Exato. Confortável é, né, não passar frio, não passar fome. Depois disso, eles pegaram pessoas de várias partes do mundo que fazem, vamos supor, aqui no Brasil seria que eles fizeram dos Estados Unidos 60 mil até 2 milhões. No Brasil, seria uma pessoa que ganha... Qual que é o salário aqui que você tá confortável? 20 mil reais? Super confortável? Até... Acho que Não. dá. 20 mil reais é pouco. 20 mil reais você não tá confortável no Brasil, gente? Ah, Mas... não, sim, acho que sim. Confortável. Acho que sim. É, o seu... Depende. Exato, mas tem comida, tem uma casa Depende do lugar legal, onde você uma mora. casinha. Depende de onde Mas você mora. vamos lá, 25 mil reais, até 2 milhões de reais. E eles viram que depois dos 25 mil reais por mês, de 25 a 1 milhão não faz diferença nenhuma. Total. Nenhuma. Pelo O que- contrário, eles começaram a achar rastros que as pessoas que estão lá em cima, o seu nível, né, de Nível. felicidade abaixa. Porque eu acho que a partir Porque você desse tem mais momento, responsabilidade. eu acho que também a partir desse momento já não é mais o dinheiro que conta. Eu acho que até o Exatamente. nível de conforto, o dinheiro conta, porque é a partir do momento que você está confortável, você vai viver, você não vai se preocupar, meu Deus, não tenho dinheiro para pagar meu aluguel, meu mortgage, isso e aquilo, a minha hipoteca, isso e aquilo outro. Porém, depois disso, o que faz uma pessoa feliz já é a qualidade de vida, que é o que Exatamente. você descobriu. É. Que é A o que você qualidade. descobriu. Mas tem gente que não descobre, porque daí você fica trabalhando. E às vezes não acha descobrir- esse balanço que você, esse equilíbrio que você encontrou. Foi exatamente isso. Eu encontrei esse equilíbrio até o momento que eu entendi que eu precisava trabalhar para que o dinheiro não fosse um problema. Então, eu trabalho para que o dinheiro não seja um problema, mas eu trabalho até o momento que o dinheiro me dê qualidade de vida. E depois Ai, disso que legal. você usa o seu tempo repete para cuidar de isso. você. Não, isso foi super importante. Você trabalha... Eu trabalho para que o dinheiro não seja um problema. E eu trabalho até que o dinheiro me dê qualidade de vida. Porque às vezes a gente fica escravo do dinheiro. Exato. Exato. Então nem sempre o dinheiro ele dá qualidade de vida do jeito que as pessoas imaginam, né? Então, se você quer liberdade, qual a sua liberdade? Que preço que ela custa? Né? E para mim, a minha liberdade era morar do lado da escola do meu filho, pagar uma boa escola. E eu tive uma infância bastante difícil, né? E é muito engraçado aqui, várias revelações, tá? gente? Bora. Meu Deus. Mas conta pra nós, eu quero ouvir. Que meus pais não ouçam esse podcast, tá brincando? Mas meus pais, eles tiveram 4 filhos juntos, mas eles nunca casaram. Acho que eles deviam se gostar muito, mas eles eram muito jovens. Então, quando minha mãe engravidou com 21 anos do meu irmão mais velho, meu pai tinha 17. Uau. E aí, com 21 novo. anos, 4 meu pai... filhos com 17 anos? Não, meu pai, o veio com primeiro. 17. Com 17. Tá. Mas é Tá. muito novo. Só que aí, o meu pai, com 22, 23, já tinha os 4. Nossa, é muita coisa. Gente, é a idade do Matheus, quase. Tem 4 filhos. A gente tava falando aqui que filho meu filho tá dela. com 21, tá querendo casar e a gente acha que é muito cedo. É. Imagina. É muito cedo. Ainda mais no mundo de hoje, é muito cedo. É muito cedo. E aí, então, eles tiveram filhos muito jovens e eles nunca casaram. Mas a gente não, né, obviamente, a gente não sabe exatamente ali o que aconteceu, mas a gente respeita. Então, eles nunca casaram. E aí, por eles não viverem juntos e serem muito jovens e terem tido 4 filhos, a gente meio que, uma irmã minha morou com a avó, meu irmão, um tempo a gente morou com o tio, depois a gente morava com um tempo com meu pai, depois morava tempo com o outro. Então, a gente nunca teve uma estrutura familiar que pudesse oferecer Segurança. Né? segurança, estabilidade emocional. E eu vejo que, né, muita gente que passa por isso, né, não consegue superar. É muito difícil. Eu costumo dizer que eu e meus 3 irmãos, né, nós 4, que tinha tudo para dar errado, a gente usou isso de forma contrária. Hoje nós 4, nós somos 100% independentes financeiramente do meu pai. Nós 4 tem sua casa própria. Nós 4, nós somos pós-graduados. Nós somos legal. graduados, pós-graduados. Mas não foi fácil, né? Claro que não. Construir essa independência emocional
para que quando eu tivesse um filho, eu pudesse fazer de forma diferente. Mais uma vez, gente, estamos aqui para dizer que você também pode. Olha só. Que história, me deu até arrepio. Não é fácil, mas os 4 conseguiram. Porque quando você quer, você pode. Tá tudo na mente, tá tudo no seu esforço, tá tudo de como você vê a situação, né? Mas ela fala muito de tudo que você passa. Você falou, eu não tinha autoestima, eu tive que trabalhar nisso. Aí você falou, foi difícil, mas eu tive todas as partes da sua história, eu tive que trabalhar muito nisso. Sim. Quer dizer, você sabia os seus pontos fracos e sempre lutou, era ciente, lutou pra passar por cima. Então, vou fazer uma segunda revelação aqui. Na verdade, eu fui uma criança com uma autoestima muito baixa e eu achava que era porque eu tinha orelhinha de abano, porque eu não tinha seios, peito. Passei por isso também. Eu achava que isso era o que me atrapalhava. Só que aí, quando eu percebi que ao longo do tempo, né, eu repeti a 5ª série, porque eu tinha muito problema com matemática e português. Então, eu sempre tive uma dificuldade de fazer contas, de não decorar a tabuada, de não saber a tabuada. Só que, ao mesmo tempo, eu precisei me virar, porque eu achava estranho eu não conseguir entender determinadas coisas como todo mundo entendia. Mas eu era uma pessoa que eu tinha um raciocínio muito rápido. Mas eu não achava que isso era uma qualidade. E eu desenvolvi uma memória muito boa, fotográfica, do tipo assim, de lembrar das coisas de momento, data, dia, hora, com muita nitidez. E eu fui desenvolvendo essa habilidade, o que me ajudou muitas vezes a superar algumas provas, a passar de ano. Era memória, não entendimento necessariamente. Não era entendimento necessariamente. E o meu jeito de estudar era totalmente diferente e eu fui querendo me provar o tempo todo. E aí foi interessante porque eu fiz uma primeira faculdade, depois eu fui fazer outra faculdade, eu fui fazer um MBA e eu fazia vários cursos de desenvolvimento de habilidades pessoais, profissionais. Quando o coach nem era coach ainda, eu já tinha feito Personal Life Executive Business aqui em São Paulo, pela SBC, que, nossa, na época, tirar uma certificação de coach era tipo R$30 mil. Só que lá em 2019, no começo de 2019, eu já estava... e tem um detalhe muito importante. Eu tinha muita dificuldade de ser uma pessoa produtiva e gerir meu tempo. E isso me frustrava. Eu tinha muita dificuldade. Aí eu comecei a estudar muito esse autoconhecimento, esse autodesenvolvimento, mas assim, também não entendia, não conseguia chegar, tipo, num veredito. E aí, em 2019, eu passei por uma situação que eu tive um grau depressivo bastante avançado. Só que eu sempre fui uma pessoa extremamente disciplinada por conta da minha mudança de estilo de vida. Então, tudo aconteceu meio que ao mesmo tempo. Por quê? Porque lá em 2016, quando eu tive uma tireoide, que eu pesei 45 quilos, eu passei a ter um nível de disciplina diferente. Eu comecei a melhorar minha qualidade de vida, porque eu passei a praticar esporte, eu passei por que aí é outra parte do podcast, que aí essa parte faz parte, esse lado da minha vida é consequência da minha empresa que eu tenho hoje, que é a do setor de saúde. Em 2019, quando eu já estava muito bem, digamos assim, com o meu corpo, com a minha vida, com a minha autoestima, os negócios indo bem, muitas coisas na vida não faziam sentido para mim. E eu estava muito mal, assim comigo. Emocionalmente. Eu ia para academia, eu chegava na academia, eu treinava, depois eu ia tomar banho, eu chorava, eu não estava bem, eu não entendia. Enfim, e aí eu procurei um terapeuta, porque eu falei, eu vou fazer terapia, né? Porque eu acho que eu não tô bem, tô precisando. Compartilhei com vários amigos médicos. Na verdade, eles já tinham notado no meu comportamento e já tinha falado para mim que era para eu procurar ajuda.
E aí eu cheguei, cheguei aqui ter 2 crises de pânico, assim, dirigindo aqui em São Paulo. E chegou um momento que eu falei assim, cara, eu não quero mais fazer dieta, minha vida tá eu tô muito cansada, eu tô trabalhando muito, não quero mais essa vida pra mim. Eu achava que tudo era fruto de muito trabalho, eu sempre gostei muito de trabalhar, eu sempre foi uma necessidade pra mim, entendeu? Eu não tinha outra opção a não ser trabalhar. E aí eu procurei esse terapeuta e ele, na primeira consulta, ele olhou pra mim, eu preciso que você vá a um psiquiatra. Aí eu falei assim, não, desculpa, você não tá entendendo quem eu sou. Mas não quem eu sou. Eu sou muito disciplinada, eu treino, Não, Verônica, depressão não se trata disso. Você precisa ir ao psiquiatra. Quando eu cheguei no psiquiatra, né, fiz todo um processo ali, uma consulta, e veio o diagnóstico depois. Foi um diagnóstico, assim, muito ruim, mas que ao mesmo tempo eu passei a entender o que acontecia. Então, eu descobri uma dislexia, num grau super avançado, assim. Então, é uma coisa particularmente, assim, muito pessoal, que eu tô revelando agora. Uau! Você viveu a sua vida toda. Inteira. Sem saber. Sem saber. Repeti a 5ª série. Uau! A dificuldade. Quanto Você tempo que entende demora. a dificuldade. Sem ajuda médica, é muito difícil. Foi muito difícil. Aí foi um diagnóstico, assim, surpreendente, que eu fiquei muito mal durante 6 meses, fazendo terapia, tipo, 3 vezes por semana. Foi difícil de aceitar, né, Verônica? Foi difícil de aceitar. Só que aí, foi muito legal, porque ele falou pra mim assim... aí teve uma situação que eu peguei e digitei no Google, né, o que era dislexia... E foi muito engraçado que veio muitas reportagens de gente, tipo, muito famosas e bem-sucedidas que são dislexas. E eu falava, gente, mas que sentido faz isso? E em uma das minhas terapias, eu questionei o terapeuta. E ele falou assim, Verônica, vocês têm um nível de entrega acima da maioria das pessoas. Então, você precisa provar 3 vezes mais que você é capaz do que uma pessoa normal. Mas você não prova para a sociedade, você prova para você mesmo. Por que você fez 2 faculdades? Você acha que precisava fazer 2? Você acha que você precisava, tipo, fazer tantos cursos? Tipo, eu tirei um certificado de qualidade em consultoria a nível nacional aqui em São Paulo. Tipo assim, pra quê? Aí eu falava, as mesmas ferramentas que eu estudei lá, eu já tinha estudado. Eu, tipo, gabaritei todos os cursinhos lá do Sebrae. Fiz o Empretec do Sebrae. Tipo... Sabe, umas coisas assim que eu não entendia. E aí, pra mim, veio como assim... um balde de água fria, mas que resolveu meus problemas. Que agora você não precisa mais. Um divisor de águas, na verdade. Foi um divisor de águas. E foi interessante, eu sempre falo assim pro meu marido, que eu me sinto uma pessoa assim, de muito, muito privilegiada. Porque descobrir isso... Eu falo assim, quantas pessoas sofrem... com isso por não ter recurso financeiro a ponto de não estarem bem e de poder pagar um terapeuta. Tipo, fazer 3 sessões de terapia por semana. Tipo, eu não entendia de onde vinha tanta frustração. Porque para mim, ter superado a infância, ganhar dinheiro e tal... Você já tinha superado tudo eu na já sua tinha, cabeça? na minha cabeça. Porque o que eu encaro... André, é até interessante que eu falo assim, cara, meus pais nunca tiveram a oportunidade que eu tive, então quem sou eu para julgá-los, né? Para julgar, Eles sempre querem algo melhor pra gente, né? Sim. E independente do que seja o melhor do que eles têm, às vezes o melhor do que eles têm realmente é algo muito pouco. Não é todo mundo que... Hoje nós podemos dar... Nossos filhos são privilegiados também, né? Mas em cada geração melhora um pouquinho. Então, se você tem uns pais que tiveram muito problema, tomara que você consiga quebrar aquela... Como é que fala o chain? Aquela corrente. E você consiga daí melhor pro seu filho. Seu filho vai ser muito melhor pro filho deles. Então, aí isso vai melhorar. Mas você sabe, Thalita, que tem um estudo já que fala que a 3ª geração passa a ser a bem-sucedida.
Então, a terceira geração. Então, Se minha você avó... quebra a corrente, porque tem gente que escolhe Para aqueles ficar... que escolhem superar. Exatamente. É. Aqueles que escolhem superar, na terceira geração, geralmente já é bem sucedido. Isso. Então, assim, eu comecei a contar, né? Não, realmente, gente, minha avó, meu pai, eu e meus irmãos agora, nossa, a gente é a terceira geração. Né? E aí, é legal. Então, assim, hoje eu tenho certeza que o que eu faço hoje, os filhos do meu filho vai colher esses frutos. Com Sim. certeza. Então, os filhos dos filhos dos filhos. Vale muito a pena superar. Então, quando eu descobri tudo isso, veio um novo momento da minha vida e veio essa nova empresa, que na verdade ela já existia, mas até então ela não era uma empresa. Ela era minha menina dos olhos, mas eu não acreditava nela, porque eu estava muito presa na outra. E aí também tem mais um momento que você pode. Porque a gente pode... eu costumo dizer que assim, ó... Se você tem o direito de escolher entrar num relacionamento, pense bem. Né? Escolha bem. Agora, sua carreira pode mudar. O que não pode mudar é sua estabilidade emocional. Exato. Por quê? Porque quando a gente está bem com a gente mesmo, a gente faz qualquer coisa acontecer. Sem dúvida. E aí, quando lá em 2019 eu superei essa fase da minha vida, né? Ainda faço terapia, faço outros tratamentos que me ajudou a se tornar essa Verônica de hoje. E terapia eu acho essencial. Eu paro, volto, tem momentos que eu preciso, tem momentos que eu só vou para melhorar em alguma coisa, porque a gente sempre vai aprender alguma coisa. Sempre tem alguma coisa para melhorar. Então, acho que... Eu não sei se, mesmo o dia que você tiver... primeiro que eu não acho que ninguém vai estar sempre 100%. Eu acho que sempre tem um espacinho para melhorar. Então, mesmo que você esteja muito bem... Você sempre pode estar melhorando um pouquinho. Então, eu não sei se você um dia vai largar a terapia. Porque você vai querer continuar, porque você vai lá e falar assim... Não, acho que eu vou lá para dar uma conversada e ver se eu consigo ter uma luz aqui. Total. E para melhorar isso aqui ou aquilo ali. Então, agora acabou. Uma vez que você entrou na terapia, acabou, é difícil sair. Não sai nunca mais. Não, e eu... Gente, se eu falo assim... eu já falei isso no meu Instagram várias vezes. Eu falo, cara, se você pode... Faça terapia. Ai, mas incrível que antigamente a gente pensava que terapia... Eu lembro quando o Renato, para mim convencer ele para ir para terapia, há uns 15 anos atrás, a primeira vez que a gente foi para a terapia... Era loucura. Assim, que isso, eu não tô louco. Se a gente tem problema, a gente tem que resolver a gente. Calma, ninguém tem que saber da nossa vida. Mas como assim você não consegue resolver seus problemas? Como assim? E hoje... eu acho que isso tem mudado já. Graças a Deus, na cabeça de muitas pessoas. Né? Então, essa cultura tem melhorado, onde as pessoas têm entendido que é um especialista que estuda comportamento humano. E a gente só tem a crescer com isso. Sim. E é interessante que quando eu entro para fazer gestão numa empresa, numa clínica, num consultório, a primeira coisa que eu falo é exatamente sobre isso. Falo, cara... Ter um negócio é sobre se comportar. A forma que você se comporta reflete no seu resultado. Sim. Então, para mim, não adianta a ferramenta. A ferramenta pode ser um programa, pode ser um software caro, barato, uma planilha de Excel. Mas como você vai operacionalizar é o que vai mudar. É, isso mesmo. Então, eu já tenho isso dentro de mim quando aconteceu esse processo de autoconhecimento, foi muito doloroso. Eu sofri muito. Meu casamento sofreu muito. Meu marido teve que fazer terapia. Ele teve que também passar por um momento tipo de aceitação, porque eu já tinha vários questionamentos assim que eu não entendia. Então, a autoestima, ela não estava ligada ao meu corpo, mas aquilo que eu me senti E é interessante, né? Porque eu me senti uma pessoa muito incapaz. E quando as pessoas falavam assim, cara, você é muito inteligente, você é muito boa nisso. Eu falava assim, não, isso é óbvio pra mim. E às vezes eu achava que até no meu Instagram, pra eu falar, nossa, quem sou eu pra falar sobre isso? Quem sou eu pra... Sabe, eu sempre me colocava abaixo daquilo que as pessoas... pensavam sobre mim. Então, quando eu descobri tudo isso, eu me tornei uma outra pessoa. E aí vem essa nova história. Por quê? Lá em 2016,
Em 2015, a gente passou por uma crise, né? E para mim, eu senti muito a crise, né? Então, a gente teve uma pandemia recente, mas lá em 2015 nós passamos por uma crise, né? Inflação também, Crise econômica, no crise caso. econômica, Dilma e tal, aquela coisa toda. E eu senti muito os números na minha empresa. Então, eu já tinha uma margem muito baixa. E aí, quando foi 2016, eu falava, eu preciso fazer outra coisa. Eu não me vejo nessa empresa por muito tempo. Prosperando. Você não via prosperidade. Exatamente, eu não via prosperidade. Porque eu tinha que me apertar demais. Eu falava, não é assim que eu quero ser. Tem um business, E aí, foi onde surgiu essa oportunidade de eu prestar uma consultoria, digamos assim, para um médico, porque eu tive, né, uma patologia, eu tive uma tireoide pós-gestação, uma hiper, né, que emagrece, e pesei 45 quilos. Eu tinha um palito. Era pele e osso só. É um palito. E eu acho que eu pesava 48 com 17, 18 anos quando eu saí daqui. Eu era um palito e eu tinha um maior complexo de palito. Então, mas eu acho que é importante. Muita gente às vezes vê pessoas magras e fica, nossa, ela tá muito magra. Ou nossa, ela tá muito gorda. A gente não sabe que as pessoas estão passando. Verdade. Entendeu? Então, a realidade é que tem pessoas que têm problema. Que falam, nossa, ela deveria comer. Tem pessoas que têm problemas, tanto para emagrecer ou engordar. Então, a gente tem que ter compaixão pelo próximo. Porque a gente julga muito as pessoas e compreensão. Muito. Você nunca sabe que a outra pessoa está se passando. E aí também, aí veio aí eu, nessa fase, né, eu já tinha colocado a minha mama, já tinha feito a minha autoplastia. Então, teoricamente, já era para eu estar bem, né? E eu não estava bem. Eu falava, nossa, e eu sou cristã, né? E eu sempre pensava assim, cara, Deus me abençoa demais. Eu não tenho direito de reclamar. Eu não tenho direito de ser assim. Isso é muito perigoso, né, Verônica? Muito perigoso esse tópico que você tocou agora. E principalmente, às vezes, a gente não querendo ser ingrata, a gente acaba meio que se prejudicando e abafando um sentimento que é real, uma emoção que é real. E a partir do momento que a gente tenta abafar isso, cria uma doença interna, uma crise interna. E aí causa várias coisas, como causou com você, pelo fato de, sabe? Exatamente. E você vê que daí, né, eu contando toda essa história, você percebe que 2019 não foi o que aconteceu, foi reflexo do passado. Sim, com certeza. Revelado. Você explodiu em 2019. Eu explodi, exatamente. É um acumulativo, né? Se aqui existe essa palavra. Sim, você vai existe. acumulando e aí uma hora explode. Foi acumulativo mesmo. E aí, quando chegou nesse momento, né, que eu tava muito magra, autoestima baixa, a minha cunhada é médica, e aí ela me indicou um médico amigo dela para eu passar com ele, porque ele era nutrólogo. Ela falou, Verônica, ele é endócrino, ele entende lá. Vou falar com ele para ele te atender. E aí eu lembro como se fosse hoje. Ele me atendeu numa sexta-feira, chuvosa, santa, no hospital, não tinha ninguém. Ele me atendeu num plantão dele. E eu cheguei em casa, do retorno da consulta, falando assim, amor, ele vai me ajudar. Ele disse que eu tô com uma tireoide, assim, assado, tal, que eu preciso cuidar e não sei o quê. E aí, como ele era um médico de plantão, não era um médico assim que ele tem a clínica dele. Ele me deu o telefone dele, ele falou, Verônica, você vai me falando tudo pelo WhatsApp, tá bom? Eu falei, não, beleza? Aí eu fui lá, fiz a receita que ele me deu, tomei a medicação durante 60 dias. Aí liguei para ele, ele falou, olha, agora eu quero te ver de novo, faz novos exames, assim, assado. Enfim, 6 meses depois eu era outra pessoa. Que ótimo. E como ele era meio crossfitter, assim, na época, ele falou, Verônica, você gosta de treinar? Eu falei, gosto. É assim, ó, se você voltar a treinar, você vai ter músculo, isso vai te ajudar muito, porque eu tive uma flacidez muito precoce, né? 45 quilos. Entendeu? Eu tinha, na época, 33 anos. Hoje eu tenho 39. Hoje a minha pele é muito
melhor do que daquela porque época. ela tá com o músculo preenchida, né? Do que naquela época. E aí, ele, tipo assim, ficou muito feliz com o meu resultado. Ele falou, cara, você é muito disciplinada e tal. Mas não era uma coisa normal pra mim, né? Eu fazia tudo com muito esforço, né? Porque até então, não sabia da dislexia. Então, pra mim, era sempre tudo um esforço redobrado, digamos assim. E aí, ele queria abrir uma clínica e ele falou pra mim, falou, nossa, Verônica, eu quero muito transformar várias vidas, tal. Eu falei, as pessoas precisam te conhecer. Você precisa fazer o que você fez pra mim, pra várias outras pessoas. E você pode ganhar dinheiro fazendo isso. Que legal. Aí ele falou, não, eu tenho um projeto, eu quero abrir uma clínica. Eu falei, não, então vamos abrir, eu te ajudo a abrir por tudo que você fez por mim. Eu te ajudo a abrir a clínica. Aí eu fui lá. E, de fato, abri uma clínica. Comprei, tipo assim, fui na Tokstok, comprei mesa, cadeira, tal. Você usou todo o conhecimento que você tinha de empresária de varejo. Sim. Porque usou. Usei. Todo. E aí eu falei pra ele, cara, assim, ó, a gente precisa de uma sala. O que você precisa? Ai, não, eu preciso de uma bioimpedância, tal, preciso disso, de uma secretária, não sei o quê, mas tem uma clínica, tinha uma amiga pediatra, que ela tem uma sala lá disponível. Eu falei, ai, qualquer lugar vale nesse momento, a gente tá começando, entendeu? Porque uma clínica de pediatra não tinha absolutamente nada a ver com o que ele fazia. Mas aí foi aí que começou. E assim, ele falou, tá, mas e agora, como que eu vou chamar meus pacientes? Eu falei, não, primeiro você vai chamar seus amigos e vai fazer seus amigos validar o seu negócio, porque é assim que a gente faz. Amigo que é amigo, valida o negócio do outro. Exato. E aí ele era todo crossfitter e tal. Eu falei, fala pra todo mundo, começa a tratar, pra você oferece consultas gratuitas, tal, não sei o quê. Eu também vou ser uma garota propaganda sua, foi onde eu comecei o meu Instagram, por causa desse médico. Uau. Então, se você rolar lá pra baixo, tem várias fotos nossas e tal. Que legal. E aí, meio que eu falava... E foi interessante que eu fiz um curso aqui em São Paulo, que um professor falou pra mim. Ele falou assim, Verônica, as pessoas não pagam só pela empresa que você tem. As pessoas pagam por aquilo que você é. Sim. Então, se você é... e você constrói um nome, uma marca pessoal, aí que eu fui estudar sobre brand e tal. Importantíssimo. Você foi estudar mais ainda, né, Fui Verônica? estudar mais ainda. E aí começou a dar muito certo. Eu falava, funciona mesmo, né, galera? E aí ele começou a receber várias indicações minhas. Aí as pessoas, de repente, me viam magrinha. Falou, nossa, tá melhorando, né? Melhorou o corpo. Tal, não sei o quê. E aí fui desenvolvendo, ele também. E de repente eu me via em vários outros... Verônica, um amigo meu me ligou. Ele quer falar com você. Eu falei, não, que ele quer falar o quê comigo? Não, ele quer que você ajude ele. Não, imagina, eu tô ajudando você, porque é camaradagem e tal. E aí ele falou pra mim, Verônica, você sabia que você poderia fazer isso pra vários outros mesma médicos? coisa. E ainda ganhar dinheiro? Ainda ganhar dinheiro. Ele usou o que você usou com ele. Exatamente, esse gatilho. Aí eu falei, não, eu tenho meu outro negócio, ó, tá aqui, sua clínica, seu consultório, toca aí. Ai, Verônica, eu preciso de uma secretária. Contratei a secretária, agora tem que ter um sistema. Tá aqui o sistema, ó, tá tudo planilhadinho, tal. Aqui, belezinha. Primeiro aluguel, tipo, e na época o aluguel era R$700 por mês. Baratinho. Falava, nossa, Muito né? barato. Ele usava a sala uma vez por semana, muito barato. E aí, na primeira, ele já me ligou, Verônica, eu já consegui pagar o primeiro aluguel com a consulta. Falei, é isso aí, tá, não sei o quê, né? Tipo assim, 100% o negócio se sustentando. E aí, foi onde começou. Só que eu não via essa empresa como potencial. Eu achava que, assim... E chegou um momento que eu me via ganhando muito dinheiro nessa empresa. Por quê? Porque a minha margem de contribuição era o que? Era o meu conhecimento. Exatamente. Não Tipo tinha que assim, investir nada, era só Não tinha que investir conhecimento. nada. Exato. Era eu e eu. Aliás, para tudo. Tempo. Tinha muito investimento aí. Sim. Porque tudo que você investiu nos cursos que você fez, gerenciando todas aquela, né, na gestão das empresas que você Sim. fazia antes, Sim. seja em outra área, tudo isso Faculdades. contribuiu, todas as faculdades, Sim. contribuiu para quem você é.
Sim. Então, o seu conhecimento vale muito muito valioso. mais do que qualquer outro verdade. investimento Ou que em produtos. matéria, em que produtos. produtos. É isso que eu quis Verdade. dizer. Vale muito mais do que produtos. Verdade. Então, sim. Você não tinha que investir mais, porque você já investiu muito em você. Exatamente. E aí foi onde começou. Falei, nossa, gente, teve um dia que eu liguei pro meu marido, amor, você tem noção que eu ganhei 30 mil reais e não sei o quê. Aí, tipo, um médico queria que eu fosse lá pra João Pessoa. Eu falei, não vou não. Eu só tô trabalhando aqui mesmo, tal. Não, Verônica, quanto você quer pra vir aqui? Eu falei, nossa, mas quanto você quer? Tipo, meu Deus, quanto valor nisso, né? Valor. E de repente eu me via ganhando super bem. Eu falava, uau, tipo, que legal. Só que, mais uma vez, eu não acreditava nesse negócio. Aí aconteceu um fato que 2018 foi que a gente teve aquela greve de combustível no Brasil e eu tava em outro estado. E aí eu não consegui voltar pra cá. Aí foi um estresse, assim, tremendo, familiar pra mim, emocional pro meu marido. Aí ele falou, não para com esse negócio, você tá viajando muito, porque eu comecei a viajar para abrir várias clínicas, dar consultoria e tal. E era muito legal, e não sei o quê. Eu ia num dia, ficava mais um dia, voltava no outro. E de repente eu embarquei na terça-noite para voltar na quinta de manhã. Aí a greve começou na quarta. Então, Você eu ficou tinha quanto acabado. tempo fora? Eu fiquei até o domingo. Então, eu era pra eu voltar na quinta, aí eu voltei no domingo, só que, tipo, eu fui de pinga-pinga. Quase Eu triplo fiquei do tempo. pingando, o triplo do tempo, e eu fiquei pingando de aeroporto em aeroporto. E era assustador, assim, porque nunca sabia se eu ia Você não embarcar, sabe se você vai conseguir chegar. se eu ia né? chegar. Foi, assim, emocionalmente muito, né, nesses 3, 4 dias a mais, parecia que durou uma eternidade. E aí, isso me desanimou. Porque o meu marido passou a não me apoiar mais. Falava, cara, eu não quero que você viaje. Fica aqui, tá tudo bem. A gente viaja uma vez por ano, viaja pra fora do país uma vez por ano. A gente tem a nossa vidinha, sabe? Mas isso nunca me contentou. Eu falava assim, nossa, mas por que eu sou assim? Eu sempre quero mais. Eu, de vez em quando, paro também e falo, Deus, por Será que quê? você não tem isso? Eu sou igual, eu tenho, eu sempre quero mais. E não é só dinheiro, eu quero Se o desenvolver. desafio. Eu Isso. quero o desafio. Às vezes eu não posso ganhar nada, mas quando eu tenho, tipo, meu livro, eu recentemente teve uma moça que falou, eu tô doida pra escrever um livro. Você pode me falar qual que é, né? O começo, como é que começa? Exato, e o que você vai ganhar, o que você tá expected, como é que fala que expected? você tá esperando esperando ganhar nos próximos 3 meses, nos primeiros 6 meses. Eu falei, eu não estou esperando ganhar nada do meu investimento. Eu fiz porque eu queria o desafio de escrever um livro. Uau, eu Se eu vou escrevi, vender né? 10, 1 milhão, eu não sei. O dinheiro que eu investi, não sei se eu vou ganhar de volta, mas eu tô super feliz que eu consegui Legal. completar meu desafio. Então, é isso. É sobre isso. Não é nem mais, né? Não, e às vezes, foi interessante você falar agora, Thalita, porque eu sou essa pessoa que eu falo assim pro meu marido, eu vou investir em mim. Eu sei que uma hora esse retorno vai chegar. Aí ele fala, beleza. Ainda bem que eu não sou casada, eu não tenho que... Eu não tenho... Ela não precisa dar Eu satisfação não pra preciso- ninguém. Eu só coloco ali, vou investir ali, eu sei que não vou receber, acabou. É Não. só eu mesmo. E não é você com você mesmo. É uma coisa estranha às vezes, né? com Não sou eu certeza. comigo, eu quero aquilo, tá? Enquanto Até- não fazer, não aquieta, né? Até foi engraçado quando a Tamiris me convidou para gravar um podcast. Aí eu falava assim, nossa, mas eu? Nossa, por que eu vou gravar um podcast? Eu acho que eu nem tenho tanta coisa pra falar num podcast, gente. Olha aí, Tem olha aí. muito. Eu falava assim, o que eu vou falar? 1 hora? Ai, meu Deus, desesperada, né? Mas, e eu sou uma pessoa que eu gosto muito de conhecer as histórias de superação, não só por conta de ser superação, porque eu acho que quando a gente está ouvindo a história de alguém, a gente acaba tendo outros gatilhos que a gente acaba usando para nossa própria vida ou para o nosso próprio negócio. E foi interessante que a partir do momento que meu marido passou a não acreditar lá em 2018, eu fiquei bastante chateada. E eu falava assim, eu vou então fazer isso só em Campinas.
Só que aí foi um outro desafio, porque Campinas é uma cidade muito provinciana, né? E aí eu precisei investir numa imagem muito forte. E foi onde eu comecei a entender um pouco mais sobre branding. E aí eu comecei a investir mais nisso. Eu falava, uau, então tá. Não é só aquilo que... Não é só sobre aquilo que eu tenho, é sobre aquilo que eu sou. Sim. Então, eu comecei a me relacionar muito mais. Aí eu investi também num grupo de empresários que é o LEAD, né? Que é um grupo de líderes empresariais, bastante renomado, conceituado. Então, hoje ele é um investimento anual que eu faço desde então, que dá muito, que me dá muitos acessos, mas que também eu tive oportunidade de conhecer e aprender com vários CEOs assim pelo Brasil, né? Legal. De grandes empresas. E aí foi onde eu comecei a me desenvolver, comecei a entender por que era importante eu fazer networking. Por que era importante eu acreditar no negócio a longo prazo? Muito. E essa empresa nasceu muito disso. Quando aconteceu isso, eu fui conversar com um super parceiro meu, que ele é meu contador, ele é meu amigo. Eu falei assim, eu não quero mais atuar nessa empresa. Eu não quero mais viajar, tal. Ele falou, Verônica, você não pode, cara. Tipo, você não pode parar, você tá indo muito bem. Olha quanto você fatura no consultoria. Sua margem é muito boa. Você tá se relacionando, você começou a investir e tal, não sei o quê. Faz uma marca dessa empresa. Então, hoje ela se chama Lund Assessoria Clínica, né? E a Lund Eficiência Empresarial, que é uma parte também, que é realmente eficiência de negócios, onde a gente, né, estrutura laudos de avaliação para uma clínica ou laboratório, hospital que quer ser vendido, enfim. É uma outra parte. E a Lund nasceu porque ele falou assim para mim, quanto que a gente precisa para fazer nascer uma marca? Eu falei, sei lá, a gente vai contratar uma agência, vai pagar, tal. Ele falou, não, então faz 3 orçamentos e eu vou dividir com você. Eu falei, mas... Aí, beleza, procurei uma agência lá que eu gostava, tal. Falei pra eles da minha ideia, eles acharam incrível. Ô, Verônica, a gente já faz isso, marca, logomarca, tal. Sua tagline, não sei o quê, seu site, tarará, e fica, sei lá, 16 mil reais. Aí ele foi lá e me deu os 8 mil. Aí, tipo assim... Seu contador. Meu contador, meu parceiro, assim, tipo, entendeu? Tô conjecturando o número aqui, tá, gente? Tipo assim... Claro, podia ser 20, 10. 20, 10, 5. Ele deu metade. Deu metade. Por quê? Porque eu indico muito cliente para ele. E ele tem já, o escritório dele tem esse cunho, assim, voltado para consultoria, desenvolver negócio, entendeu? Porque a contabilidade em si, né, um sistema faz, mas desenvolver o negócio, olhar para os indicadores da empresa, ele já é um cara mais de visão. E aí ele sempre tinha essa visão de negócio e tal, então até hoje a gente é muito parceiro, assim, de negócios e tudo mais. E aí ele me apoiou, né, nessa empresa, foi assim que meio que eu engajei. Porque, na verdade, quando eu comecei lá a fazer aquela assessoria com o médico, era algo, tipo, totalmente informal. Não, vamos aqui abrir, ó, tá aqui sua empresa e tal. Tipo, não tinha. Não é algo formal. A sua intenção foi ajudar e o retorno veio. Hoje não. Hoje a gente tem um produto dentro da minha empresa que chama PEG, que é um plano estratégico de gestão, que dentro dele tem várias ferramentas onde eu vou evoluindo o cliente, tipo área financeira, processos, recursos humanos, que legal. Marketing, então planejamento de marketing, como que é. Então, foi onde eu estruturei um produto. Hoje eu vendo um contrato anual, né, que é o PEG, que é um plano estratégico de gestão, onde eu desenvolvo toda a clínica, todas as áreas da clínica como uma empresa. Então, quando você vai para uma empresa, você já está acostumado a ver todos os departamentos ali separados, né? O de suprimentos, que é o compras, o financeiro, o RH e tudo mais. Numa clínica, não. Numa clínica é tudo junto e misturado. E
Claro, né? Dá certo, claro que dá. Dá resultado? Também dá. Mas se a gente quer alinhar ali equalizar a produtividade, né? Versus os custos, a despesa, né? Estruturar isso para que o negócio cresça, existe ali todo um trabalho envolvido e a ser desenvolvido. Isso é toda a companhia. Então, muita gente acha que vai começar com sonho e, né, você vê muitas companhias, pequenas companhias, né, que tem 2, 3, 4 pessoas, Sim. você começa com um sonho. Só que daí eles não fazem a estrutura. Aí, o que acaba você ficando? Empregado de você mesmo. Você é seu próprio Exatamente. empregado. Porque você só trabalha para, né, como é que fala? Você tem que trabalhar para as coisas acontecerem. Você é seu funcionário. Sim. Entendeu? Agora, se você estruturar a sua companhia, você pode ser o empreendedor, o dono do seu negócio. Você Sim. deixa o seu time... Hoje eu tô aqui, faz 3 semanas que eu tô viajando. Meu time, eu tenho time em Boston, Flórida, para todo canto, Arizona. Meu time tá trabalhando normal. Tá todo mundo produzindo. Independente se eu estar lá ou não, meu negócio está rodando. Exatamente. Né? Mas para isso precisa de muita estrutura e planejamento. Senão a gente acaba sendo nosso próprio Sim. funcionário, né? Sim. Se eu tivesse que estar fechando todos os meus financiamentos, Sim. eu não podia estar aqui. Exatamente. E é até um desafio pessoal meu, porque é muito engraçado. difícil. É muito difícil. E Aprendi com ela. É. Ela me ensinou muito para mim, largando. Era meu bebê. Sim. E é engraçado que eu todos os planejamentos assim sou eu que faço, né? Eu tô na clínica, eu vou lá, porque é muito da minha experiência, do know-how, de eu entender qual a demanda da clínica, qual o perfil da clínica, estruturar, desenhar, saber para onde ela vai, onde que ela vai se encaixar. E é muito legal, porque eu tenho vários cases assim de muito sucesso, de transformação, assim, de cultura mesmo, Claro. né? E quando eu chego no meu cliente, eu falo, cara, você tem 1.000 contra, já era. Você tem o quê? 1.000 contra, né? Um CNPJ. Aqui pra gente, o registro da nossa empresa, né? Tem os números, /1.000 contra, tracinho. 1.000 contra? O que é? Se ela já fez a consultoria, já era, vai dar certo. Não, 1.000 contra é assim, É você assim? tem uma empresa. Certo. É tipo, você é um empresário. Certo. Já era. É o seu registro na JuSesp. Entendi. Entendeu? Aham. Tipo, que nem você lá nos Estados Unidos, É. você tem que registrar a sua empresa em algum Exatamente. lugar. Sim, Gente, são bis. Depende do estado, Isso, a gente aqui é a JuSesp São Paulo. Aham. Então, eu falo pro meu cliente, porque o meu cliente, às vezes, que é um profissional da saúde, ele não se reconhece como empresário, né? Porque ele estudou, ele foi desenvolvido para ter um nível ali de hard skills que as softs ficaram para trás, né? E então, eu tenho que desenvolver outras habilidades de liderança para ele entender o que é gestão, né? De repente, eles não vê aquela gestão holística, né? Que a gente vê Exato. vários departamentos ali no back-office, né? A gente só olha, às vezes, para o front-end. Por isso que é tão importante esse planejamento de Sim. empresa. Pegar uma pessoa que entende. E aí é muito engraçado, porque eu chego lá, falo que é regime de competência. Ele, o que é isso? É de comer? Tem que pagar? É uma taxa? Sabe? Socorro, Verônica. O que seria? Mas, brincadeiras à parte, é muito legal, porque, na realidade, ele já é um profissional bem-sucedido. Exato. Só não tem um sistema. A única coisa que eu faço é dar o controle Organizar. para ele. É o que a Organizar as gente- é o que a informações gente- e ensinar ele a interpretar. É isso aí. Basicamente é a organização. isso. É aquilo que eu falei, que eu tenho falado depois que a gente está fazendo um coaching na nossa área de mortgage. Eu já tenho 19 anos que mexo com isso. Legal. Então, quer dizer, você pensa assim, cara, não tem mais nada para você aprender, né? Já aprendeu tudo que você tinha que aprender. muito. Mas o que eu percebi é que a gente entra no negócio, como os médicos, eles entram, é a profissão deles, eles são bons no que fazem, Sim. fazem com perfeição, fazem com muita dedicação e fazem acontecer, porque você tem que fazer acontecer. Eu tenho que fazer acontecer. E faz acontecer. Mas, e eles fazem tudo o que tem que ser feito, mas não faz de uma maneira
organizada, sistemática, com uma ou até gestão escalável, né? escalável, com uma gestão. Exato. Então, às vezes, é algumas coisinhas que você já faz, mas você tem que fazer Um pouquinho diferente. um pouquinho diferente, de uma maneira mais... Isso mesmo que você falou. Você chega e organiza o negócio, põe no lugar o que está fora do lugar, acrescenta, tira... para ter mais sucesso ainda. E hoje, além dos médicos, né, eu atendo também muito dentista e fisioterapeuta. Nossa, tem muita clínica de fisioterapia bem-sucedida que eu não imaginava. Sério? Sério. É uma área muito legal. Quantas companhias você já ajudou? Muitas? Olha, bastante. É que assim, considerando que hoje que a Lund mesmo, oficialmente, ela opera, né, com uma metodologia, com ferramentas há 3 anos. E os meus clientes, eles são contrato anuais, né? Ah, você fica 1 ano com cada... Fica Porque imagina, para É botar em muita ordem coisa. Mas, o negócio, na é no mínimo 1 verdade, ano ou mais. Ou mais. E, na verdade, eu tenho clientes, assim, que já tá há 2, Aham, Que sim. 2 e delícia, meio. 1 ano é o mínimo. Deve ter muito... 1 ano é o mínimo. Assim, é bem gratificante, né? Você pegar... Muito. É que nem um bebezinho. Você pega ele e faz ele Não, crescer. exatamente. E assim, meus clientes são todos meus amigos. É muito engraçado. A gente frequenta a casa um do outro. Que legal. Vira amigo. Vira amigo. E tipo, por quê? Porque a gente sabe ali que pra fazer o negócio dar certo, cara, precisa de muita sinergia. Todo mundo precisa falar a mesma língua. É. E essa sinergia, né, que a gente constrói, acaba transcendendo pro lado pessoal, porque é natural, né? Você acaba Claro. sentindo uma empatia muito grande pela pessoa. Claro. Aham. E pelo negócio. Então, é um negócio assim que hoje me dá muito, mas muito prazer, além de rentabilidade. Que legal! Amei a sua Que história. legal, mas olha só, como que a gente foi conversando e a gente não finalizou o ponto que você descobriu ali que você estava com esse grande problema. E aí como que foi sair completamente disso tudo, assim? Porque você saiu de um business, fechou um e abriu Fechou. outro. Ah, legal. Lembra que a gente Essa é uma história. um pouco, né? Eu acho que verdade. essa parte... E eu quero finalizar isso Tá. porque é muito importante como você superou tudo isso. Eu Muito quero Superou, bom. fechar, né? Tudo Fechar. aquilo que você Muito já bom. trabalhou, é verdade. Aí que tá. Quando eu passei por esse processo de transformação, de autoconhecimento, de entender todos os meus problemas pessoais e as minhas limitações, né? Porque todos temos. E foi muito bom pra mim. Foi onde eu fui buscar fazer oratória. Então eu fiz 2 cursos de oratória pra conseguir me comunicar bem. Eu deixei de ser uma pessoa introvertida, né? Passei a ser uma pessoa muito mais leve, mais dinâmica, mais autêntica. Passei a me relacionar muito mais. Se eu passei a me relacionar muito mais, fazer bons contatos, né? Passei a ter bons negócios. E bons resultados. E bons resultados. E aí, lá em 2020, como foi, né? Eu passei por isso em 2019. Então, 2020 veio a pandemia. Então, Uau. eu tava num momento, tipo assim, de muito tratamento, né? Pessoal. Só que, ao mesmo tempo, veio a pandemia e a Lund, que é a minha empresa de assessoria clínica, deu um boom. Por quê? Todo mundo. Setor da saúde, né? Aham. O setor da saúde explodiu Aham. e eu me vi assim, e agora? Só que ao mesmo tempo que o setor da saúde explodiu, o varejo também. Por quê? Porque as pessoas passaram a ficar dentro de casa, Sim. a fazer muito mais compra no supermercado, as gôndolas começavam a esvaziar muito mais rápido, precisava ter gente para repor também o estoque, Sim. certo? Sim. E aí eu me via em 2 negócios, Duas tipo, empresas 2 crescentes. empresas acelerando, e eu falava assim, meu... E eu preciso cuidar de mim. Todo mundo... Não, até aí tava tudo bem, né? Em terapia, né? Já tava querendo Já tava, tomar algumas decisões em Aham. relação à minha vida profissional. Só que assim, veio a pandemia, então a gente tá falando de um negócio que é muito recente na minha vida, assim. Recente, Aí, de repente, eu falei, cara, eu preciso tomar uma decisão, porque assim, eu vou ficar louca. É, O que muita coisa. todo mundo tá em casa preocupado em não trabalhar, eu tô trabalhando Igual tipo uma louca. demais, que nem uma louca. Só que aí, o que eu fiz? Tomei uma decisão de desacelerar a outra empresa do varejo e focar na área médica, na área da saúde, né? Digamos assim. Eu falo médica, né? Mas é intuitivo, tudo. tá, gente? E aí, o que aconteceu? Eu tinha um contrato com uma indústria aqui,
que o escritório, inclusive, é aqui em São Paulo, que o meu contrato iria até março de 2021. Aí, as outras empresas que eu atendi, eu já podia entregar. Então, eu simplesmente liguei nessas empresas e falei, cara, Não tem mais como. tô encerrando, tal, não sei o quê. Tô aqui, né, até você achar um outro parceiro, um outro fornecedor, tal, não sei o quê. Beleza, tudo certo. Fui passando o bastão e fiquei só com essa empresa, que vencia o contrato até março de 2021, porque era uma empresa que, teoricamente, ia me dar uma margem ali, me dar uma segurança. E aí eu falei, bom, se a outra não der certo, né, eu ainda tenho um pé de meia. Sim. Mas eu sou uma pessoa, assim, muito preparada financeiramente, assim, né, com o recurso que eu tinha, né, enfim, eu ia conseguir me virar ali por um período. Eu já tinha contabilizado isso. Eu já tinha contabilizado. Aí veio, nesse momento que a pandemia começou, muitos profissionais começaram a me procurar. E aí foi interessante que um consultor, ele me procurou. Ele é dentista e ele atende muito a área odontológica, mas ele não entra no financeiro. Porque ele é dentista, só que ele é muito bom fazer gestão da clínica. Mas a área financeira ele não chega. Aí, como ele é amiga de uma cliente minha, médica, ele comentou com ela, tal, ela comentou que estava fazendo uma consultoria, tal, e começou a pandemia, não sei o quê, e ela tinha acabado de me contratar. E ele falou, eu quero falar com ela. Ela faz o financeiro? Não, ela faz, tal. Aí ele me ligou. Não, vamos conversar, tal. A gente fez uma reunião online, a gente conversou. Ele falou, vou te indicar vários clientes. Quanto você cobra para fazer só esse departamento, só isso aqui e tal, não sei o quê? Aí eu virei para ele e falei assim, mas assim, é muito simples. Eu consigo organizar essas informações de forma muito simples. Acho que eu vou levar umas 4 horas para fazer isso com o cliente. Aí ele, quanto você cobra? Eu falei, eu realmente não sei. Não sabia. Aí ele deu o preço. Ele falou assim, e eu nunca teria chegado nesse valor. Ele falou assim, 5 mil reais tá bom? Aí eu falei assim, não, tá ótimo, 5 mil reais? Por quê? Porque eu tenho uma planilha, uma ferramenta que se chama Diagnóstico Financeiro Organizacional, que eu desenvolvi, que eu ensino você a estruturar o seu plano de contas, a fazer o lançamento dessas contas, e só através dos lançamentos, a minha planilha, ela monta para você um regime por fluxo de caixa, um regime por fluxo de competência, um fluxo anual para você fazer a análise vertical e horizontal da sua empresa acumulada, e também embaixo ela mostra o seu percentual de lucratividade mês a mês. Uau! Ela monta uma DRE. Muito boa. Ela monta uma DRE, tudo isso é automático, tá? Só preencher. Automatizado. Só Ela já plug in the number, automatizou, você põe os números e acabou. Tipo um Excel. Nós temos isso. Não, é um no Excel. nosso- Excel. É um É Excel. uma planilha. Aham. É tipo um Power BI, sabe? Exato. A gente tem BI a só- Power É, BI. é. Eu tenho na minha empresa. Aí ela monta ali um DRE e um dashboard, que mostra em gráficos e tal. Não foi rápido construir, né? Levei 3 meses. Precisei de ajuda de alguns amigos, assim, especialistas hards em Excel. Só que aí ele olhou minha ferramenta e falou, que incrível, que sensacional, tal, não sei o quê. Aí eu falei pro Fábio, liguei pro meu marido, o cara vai me indicar 5 pau minha planilha. Eu falei, cara, acho que eu nunca vendi uma planilha tão cara. Porque pra mim não era, tipo, serviço que eu ia ensinar o cara. Pra mim era, tipo, a planilha. Aí eu criei uma jornada de desenvolvimento para explicar como a ferramenta funciona. E aí, Thalita, você não tem ideia. Tipo assim, o cara me indicou 20 clientes. Uau. A galera pagando, assim. Porque que ele falou pro cliente? Ela faz em 2 vezes. Então, você vai lá, tipo, deposita, dá os 50%, ela vai resolver seu problema e depois, no final, mais 50%. Uau! Aí eu falei assim, meu marido, nossa, fechou. Eu vou ganhar um dinheiro vendendo Minha essa planilha. Mais fácil. E aí eu meio na pandemia, beleza, né, aquela coisa que foi difícil no começo gerar empatia. Eu também tava, né, num momento de muito desenvolvimento, porque para mim falar num podcast, fazer palestra era uma coisa muito ruim. Para mim não era algo bom, nunca foi um sentimento bom.
No entanto, que em 2019, abrindo uma aspas aqui, quando eu estava nesse momento de descobrir, de ter as minhas primeiras crises, eu palestrei no Grand Height, em São Paulo, ao lado do Roberto Justus. Uau! A convite de um médico. E aí eu falava assim, eu não tenho esse conhecimento todo, eu não tenho essa habilidade toda, tal, não sei o quê. Mas eu tinha ajudado esse médico, tipo, numa situação tão simples, e ele tinha um sentimento, assim, enorme de gratidão, que ele me convidou para palestrar no congresso dele. Do congresso dele saiu vários clientes, sabe? Claro. Tipo assim. Uhum. E aí eu tinha uma lembrança muito ruim dessa palestra. Por quê? Porque eu fui meio que chorando, desesperada, subi no palco, eu suava, tal. Eu tinha, tipo assim, 15 minutos pra falar, eu falei em 7. Tipo, Rapidinho. Ganhou vários clientes, quer dizer, ninguém percebeu, né? eu espero. Porque sempre a gente é nossa julgadora pior, né? Aí tipo, uma banca, tipo, depois tinha um tempo, assim. Stand. Pra tirar dúvidas. E eu recebi a pergunta assim, ai meu Deus. Tá vendo? Que coisa, que é isso, né? E aí, naquela semana após palestra, eu fiquei muito doente. A minha imunidade foi muito lá embaixo, porque era extremamente emocional, né? Aquele momento mexia muito comigo emocionalmente, porque era um momento, assim, que pra mim, me tirava da minha zona de segurança. Com certeza. De conforto. Então, assim, eu não me permiti estar num estado de vulnerabilidade que nem falando aqui, entendeu? Que tipo, eu tô falando várias coisas que eu não falo pra ninguém, mas eu tô aqui gravando um podcast, revelando minha vida. Que ótimo. Muita gente vai aprender com essa história, eu te garanto. E aí, nesse momento que eu me via tendo que fazer várias reuniões online e desenvolver vários profissionais do setor de saúde com uma simples ferramenta, os feedbacks que eu recebia, Thalita e Andréia, eram surreais. Tipo, clínicas aqui em São Paulo, da pessoa ter investido, assim, sei lá, 300 mil reais, o que era 5 mil para ele entender o que ele tinha feito. E aí, tipo assim, as pessoas olham para mim... Eles não estavam pagando 5 mil por... Só lembrando. Eles não Pela estavam planilha. Eles não estavam pagando 5 mil por 4 horas de trabalho. Eles estavam pagando 5 mil por 3 meses que demorou para você montar a planilha e mais uma vida de conhecimento que vem atrás dessa planilha, tá? Exatamente. É aquela história do parafuso, vocês já ouviram? E tem uma história que eu não sei direito exatamente como que é. Mas o básico da história é o seguinte: um funcionário vai numa empresa e tem uma máquina quebrada, que essa máquina ela é responsável pela produção da empresa, ok? E a máquina tá parada. E ninguém consegue arrumar aquilo. E foram algumas pessoas lá e não conseguiram arrumar a máquina e tal. E aí foi um cara lá super simplesinho, tal, não sei o que tem. E ele chegou lá e em um minuto, ele arrumou a máquina. E aí era um parafuso bem pequenininho. E aí ele foi lá, colocou lá o parafuso. R$1. Eu não lembro os números, tá, gente? R$1. E aí, depois ele colocou o labor, né? Que é a mão de obra. Mão de obra, 999. Aí o dono, poxa, R$1 o parafuso, você ficou aqui 1 minuto, você vai me cobrar 999 por 1 minuto? Não, senhor. Eu estou cobrando 999 pelo meu conhecimento de saber aonde colocar o parafuso e qual parafuso estava quebrado. É isso, entendeu? É bem isso. Mas você faz com tanta facilidade, como você disse, que você acaba não valorizando. Mas é uma inteligência incrível que você tem, que é um dom que Deus te deu. E foi engraçado que teve uma pessoa que falou assim pra mim: Verônica, você não vai ficar rica vendendo planilha, né? Aí eu falei assim: não, mas eu não quero ficar rica vendendo planilha, eu quero ficar rica de outro jeito. Vem fazendo outras coisas, né? Então... É muito legal, porque eu vejo que esse processo de transformação foi muito importante para mim, para eu chegar a valorizar a minha planilha, que era onde eu queria chegar, né? Porque era uma planilha que passou assim a ser parte do meu novo negócio. Então, tipo, eu estava prototipando a minha empresa, né? Então, eu tinha um planejamento estratégico de gestão, que é o PEG, que eu sou muito das siglas. Aí a minha empresa, então, ela tem, né, o PEG. Aí, o que você entra? Você tem que fazer um diagnóstico financeiro organizacional. Eu falo, cara, toda clínica tem um sistema diferente.
como que eu vou entrar? Eu não posso mudar o sistema se eu não sei exatamente para que eles usam aquele sistema. Mas eu preciso entender dos números. E foi uma forma que eu descobri, através da minha ferramenta, de fazer uma análise de dados e ter um ponto de partida. Uau. Entendeu? E aí, depois dessa ferramenta, eu criei outras, né? Aí eu criei o DS, que é um diagnóstico situacional, que então, através de percentuais, eu consigo saber qual que é o departamento que está mais fragilizado, né? Se é o financeiro, isso é importantíssimo. se é o recursos humanos, se é o marketing, enfim. E aí, essas foram as premissas, né? E depois eu também criei uma ferramenta que chama PCFO, que é a precificação, né? Porque ele bota lá o percentual que ele quer, mas ele não sabe que para poder formar o preço dele, ele precisa saber exatamente o custo, né? E aí também foi um processo assim de formação dessa ferramenta. Então, é muito legal porque eu tenho vários cases assim, tem uma cliente minha que ela fala assim, ela é dentista e o marido é advogado. Ela fala assim, meu marido te ama. Ele fala que eu sou outra pessoa depois que eu te conheci. Porque ela passou a faturar simplesmente o dobro. Claro. O Quando dobro. você... É que Só nem que aí, na vida pessoal também é assim, né? Se você não sabe o que entra e sai... e na verdade, Né? pra mim, assim, foi tão simples, Uhum. tipo, organizar os números e falar pra ela, cara, você precisa fazer só isso aqui, você precisa ir por aqui, ir pra lá, tal. No entanto, que ela é tão, assim, organizada já e tão, assim, meio empreendedora, ela já tem muito isso, que quando ela me contratou, eu falei, gente, eu tenho um desafio à parte, né? Porque a pessoa já tem, tipo, um já é nível bom. de desenvolvimento muito bom, ela já é muito boa. Mas eu, como você, Thalita, gosto de um desafio. Aí você conseguiu fazer as mudanças. Sim, consegui fazer as mudanças. Ela nunca tinha faturado 6 dígitos, porque ela é sozinha na clínica dela. E hoje, e quando eu arrumei tudo, a gente viu a precificação, a margem de cada procedimento. Eu falei, cara, você vai atuar com esse procedimento, com esse aqui, você foca neste, que este você ganha muito mais. Tipo, nesse você ganha 30%, nesse você ganha 70%. Tipo assim. Tá vendo? Isso é importantíssimo. Eu é tenho pros Power BI, empreendedores, isso lá é muito importantíssimo. comum. E aí, você ganha, tipo, o dobro. Sim. Só que o mesmo esforço que eu faço para ganhar 30 é o mesmo que eu faria para ganhar os 70. Exatamente. Então, quando eu dou essas diretrizes, que é o que eu falo para eles, eu falei, cara, não é que eu sou boa. Você já era bom, você só não sabia o que fazer. Exatamente. Então, eles não ganham bem, tipo, Aperfeiçoar. por minha é um causa. estudo de dados. Mas porque- sem você e sem Sim. o seu know-how e a sua planilha, eles não conseguiriam chegar Sim. nisso, porque você mostra O coeficiente, né? Exatamente. Até porque muitos empreendedores, foi o que eu falei, eles estão super ocupados fazendo o que eles fazem de melhor. Então, o médico vai estar ali fazendo a plástica, se é o médico plástico, vendo o paciente. E muitas das vezes a gente, mesmo eu sou super ocupada disso, Sim. não tira o tempo de olhar os números. Entendeu? Sim. De organizar os números, de organizar a sua companhia. E tem um detalhe, Thalita, que assim, eu sou uma pessoa assim, que como eu faço planejamento de marketing, né, eu não sou uma agência, mas eu tenho um time, né, porque o meu time, ele dá um banho de loja na clínica. Então, pré-operatório, um pós-operatório, uma anamnese, é tudo muito personalizado, é tudo muito bonito, é tudo muito apresentável, porque isso faz parte da gestão. Sim. E aí é interessante porque essa cliente, se você for no Instagram da minha empresa, você vai ver um Instagram só com uma apresentação, que é o PEG. Ali com 12 posts, 9 posts, uma coisa assim, né? Só, bem simples. E aí a galera fala assim, cara, como você consegue fazer marketing? Eu falo, eu invisto muito em mídias offline, em canais digitais. Então, né, eu reforço muito a marca da minha empresa em Campinas, a minha identidade. Eu uso muito a minha marca pessoal para validar isso. E com essa cliente foi interessante porque ela treina na mesma academia que eu. Ela começou a seguir porque eu faço selfies lá na academia, né? Tipo, para mostrar que a gente treina. A academia reposta. Ela seguia a academia, ela começou a me seguir. Então, ela já me via lá na academia.
E quando ela começou a me seguir, eu pouco falo sobre gestão. Na verdade, é algo que eu também estou trabalhando e tentando, porque a vida é muito corrida, né? Claro. Eu falo que os bastidores, assim, né, no Instagram não mostra nem 5% do que é real. Com certeza. E aí, eu tô fazendo mais stories com os meus clientes, mostrando um pouquinho mais onde eu tô e tal. E as pessoas me veem muito com médicos, dentistas, profissionais do setor. E aí ela me mandou uma mensagem que ela queria entender, Verônica, eu vejo que você vai em várias clínicas, que você trabalha com vários médicos, eu quero entender o que você faz. Porque eu quero eu tô precisando de uma ajuda lá na minha clínica e tal, não sei o quê. E aí foi interessante porque ela me mandou uma mensagem no direct, eu respondi, mas ela começou a me seguir porque ela estava no Instagram da academia. Então, assim... Poder. É o poder do meio que você está, que você vive, que você acaba gerando essa conexão. E aí tem um casal também de amigos dela que treinam na academia, e aí ela também comentando, eu tô fazendo uma consultoria financeira na minha empresa, que não sei o que e tal, com a Verônica. Ai, nossa, quem que é ela? Não, eu acho que vocês veem ela treina lá na academia. Não sei quem é, viu, mas ela não é Musa Fitness. Aí eu, nossa, ela trabalha. Aí, tipo, poxa, ela é mil e uma utilidade. Que nem Bombril, que nem Bombril. E aí ela falou, Verônica, eu achei super engraçado, porque eles olharam pra mim, gente, mas ela trabalha, tipo, né? Como ela arruma Como tempo mulher pra bonita isso. não pode trabalhar. Isso é um mito, né? Isso é um que mito. isso, gente? É o desafio, né? Ser bonita e ganhar dinheiro. Né? Parece que não combina. Nem toda Não loira combina. é burra. Toda loira é burra. Nem toda loira é burra, né? Isso aí é ridículo. Não existe. E é uma coisa muito legal que, assim, a academia, né? Todo aquele processo que eu passei de emagrecimento, tratamento, aí eu descobri a doença e treinando. Eu hoje me sinto uma pessoa extremamente disciplinada. E o psiquiatra falou uma coisa muito legal para mim. Ele falou assim, Verônica, muitas pessoas no seu estado não supera. Você só superou porque você faz atividade física. Uau. Então, assim, atividade física para mim, e é interessante... Estilo de vida. E é uma coisa que eu nunca negociei. Eu também. Eu não negociava, porque ir para academia para mim dava uma sensação de prazer e bem-estar tão grande, que parece que ela é o ponto de partida do meu dia. No entanto, que treinar à noite, tipo, para mim eu falo, nossa, gente, treinar à noite. Eu também não consigo, tem que ser de dia. Não só porque faz bem para a saúde, mas era o meu ponto de partida, era o meu ponto de disciplina, era onde eu começava meu dia. E nesse período eu passei por uma mentoria com uma mulher que ela me ajudou muito, porque eu tinha dificuldade de gerir o tempo. E essa era a minha queixa para ela, porque ela é organizer. Só que ela não é uma organizer só de organizar a sua casa. Ela é uma organizer de entender nível de rotina e te ajudar a se adequar a ela. Então, ela foi uma pessoa que, quando eu descobri, né, a dislexia, ela me ajudou demais. Porque ela fez eu registrar, eu achava a coisa mais boba do mundo. Tipo, boba. A hora que ela falou pra mim assim, eu quero que você registre toda a sua rotina. Eu falava, não, mas, gente, Verônica, escreve, vai. 7 da manhã, que hora você acorda? O que você faz? Que hora você escova o dente? Eu falei, eu não sei que hora que eu escovo o dente. Fala sério. Porque é uma coisa tão natural. E ela falou assim pra mim, pois é uma coisa tão natural, só que a partir do momento que você resolve acordar, até você chegar no banheiro, você já tomou, tipo, 100 decisões de forma inconsciente. Isso mesmo. E aí, tudo isso cansa a nossa mente. É natural. E aí, eu passei a ter muito mais... Ser uma pessoa muito mais disciplinada. Até na academia, tipo assim, era raro pra mim conseguir treinar 7 dias na semana. Nossa, pra mim treinar 5 já era nossa, que evolução. Não, hoje pra mim eu treino todos os dias porque eu não encaro aquilo como um problema. Porque
Você entende É o que jeito para que mim você vê as coisas. É, É parte do seu dia a dia. É que nem comer. E eu encarava o treino da segunda à sexta como algo que fosse fazer parte do meu dia de trabalho. Então, eu chegava sábado e domingo, eu achava assim, eu não preciso. Então, para você ver como a nossa consciência, o quanto a gente se conhecendo e se cuidando, a gente cresce profissionalmente. Então, assim, hoje, acho que se eu tenho que deixar alguma lição aqui para vocês, se cuidem, se conheçam, saibam quem você é, saiba o que você quer. E aí sim, acho que as coisas acontecem. As coisas acontecem. Naturalmente. E realmente, essa mensagem sua é maravilhosa, porque no momento que você descobriu que você tinha dislexia, o momento que você começou a se autoconhecer foi quando você explodiu profissionalmente. Foi. Só precisava disso. O conhecimento já estava lá. O estudo já estava. Você precisava o autoconhecimento. Sim. E agora... Exatamente. Rapidamente. Exatamente. Que linda a história, né? Muito. Não, muito. Choramos. Obrigada, tá, Verônica? Foi, Imagina. assim, excepcional, de verdade. Aprendemos muito. Espero aí ter contribuído, né, para o desenvolvimento de outras mulheres, de outras pessoas que precisam se conhecer, né, e não desistir, né, porque às vezes a gente realmente se sente muito enfraquecido e muitas vezes, sem entender o que eu passava, eu me sentia muito fraca. Mas tinha um motivo para isso. E não que hoje eu não me sinta fraca. Na verdade, é algo que faz parte, mas hoje eu sei que isso é parte do que eu vivo e não aquilo que eu realmente sou. Exato. Diferente. Você reconhece as emoções e os sentimentos como parte da vida. Exatamente. E lida com eles de forma como tem muito que lidar, natural. sem ter que ser a superstar e né? Sem sofrer. Gente. Sem sofrer. Só sabendo que você que isso vai servir para o seu crescimento de alguma maneira e amanhã você vai ser uma pessoa melhor que hoje. Com certeza. É isso. Hoje somos melhores que ontem e amanhã seremos melhor que hoje, porque amanhã eu já tenho o conhecimento de hoje. E hoje eu aprendi muito. E vamos aplicar. Obrigada. Hoje eu aprendi muito. Muito. Obrigada, muito obrigada pelo privilégio ter você com a gente. E eu espero que vocês que estão ouvindo esse episódio maravilhoso, hoje você saiba que você pode. Nós podemos. Nós podemos, isso mesmo.